Bom dia, irmão. Feliz sábado a todos vocês. A igreja pode abrir a Bíblia lá no livro de Amós, no capítulo 6. Nós estamos estudando com o pastor a respeito da parte sul de Israel. Só que, assim como essa parte sul fez abominações que os levaram à desolação, a parte norte não fez diferente disso. E o pastor também começou o culto dizendo sobre Jesus. Se nós não aceitarmos as mensagens que ele nos passa, seremos destruídos. E que não importa a posição social, mas que se a gente aceitar, Deus vai se revelar para a gente. Amós, o profeta Amós, ele vinha da parte sul de Israel, ele era contemporâneo de Oséias, então isso vem muito antes do que a gente está estudando como pastor na parte sul. Só que ele veio, Deus não pôde contar com as pessoas da parte norte. Então ele chamou Amós, lá no capítulo 7, versículo 14, diz que Amós era boieiro e cultivador de sicômoros, ou seja, ele não tinha uma posição social elevada, mas mesmo assim, Deus vai lá e usa ele para falar com o povo. E aí lá em Amós, capítulo 6, nós vamos começar a ler a partir do verso 1. O título na minha Bíblia é A Corrupção de Israel, Ameaças. Então hoje a gente vai estudar sobre a inconsciência de Israel. E aí no verso 1 diz o seguinte: ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações e aos quais vem a casa de Israel. Em outra versão, ao invés de usar o termo que tem nome entre as primeiras nações, usa-se o termo homens notáveis da primeira entre as nações. Então essa profecia, essa mensagem estava sendo dirigida às principais pessoas daquela época. Por quê? Porque eles estavam vivendo totalmente repousados, ou seja, na zona de conforto, achando que nada estava acontecendo com o povo e nem com eles mesmos. E sempre que a gente for lendo ponto a ponto, a gente vai aplicando para as nossas vidas. Então aqui essa profecia, essa mensagem está sendo dirigida às pessoas notáveis, que tinham uma alta posição elevada. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, afirma o nosso chamado. Nós somos uma igreja de sacerdotes. Então nós também somos pessoas notáveis. Será que nós também estamos sossegados em Sião, assim como aquele povo estava, assim como os líderes desse povo estavam? Porque nós somos sacerdotes, pessoas notáveis. Nós não podemos estar sossegados em Sião. Nós vamos entender mais para frente por que eles foram levados a esse estágio de inconsciência espiritual. E no verso 2, Deus vendo toda essa situação de zona de conforto, de não ser interessado nas coisas de Deus, não aceitar a mensagem de Jesus, que ele vira para o povo e fala o seguinte: passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Essa última frase, numa outra versão, para a gente simplificar o nosso entendimento, diz o seguinte: em comparação com eles, com essas cidades que Deus citou, vocês não são grande coisa, são? Então, esse versículo 2 nós temos que deixar gravado, porque mais para frente o próprio profeta vai responder essa pergunta de Deus para a gente. Então Deus vira para eles e fala o seguinte: olha, vocês estão se achando tão orgulhosos, tão soberbos, que vocês estão a ponto de acharem que as outras nações são inferiores a vocês. Só que eu estou citando nações, povos, que são muito maiores que vocês. Então, eu não vejo vocês como uma grande nação territorial, um motivo de orgulho, mas eu vejo vocês como um pó na terra. Então, Deus estava alertando a eles quanto o orgulho também. Então, um dos pontos que fez com que Israel fosse assolado, fosse destruído, era o orgulho. E no verso 3, diz o seguinte: vós que dilatais o dia mau, ou seja, vós que pensam que o dia mau está se afastando de vocês, e vos chegais ao lugar de violência. Então Deus está falando o seguinte: olha, vocês estão achando que com as atitudes que vocês estão tendo, vocês estão afastando o dia do Senhor, o dia mau, o dia do castigo, o dia que Deus vai se vingar disso. Só que na realidade vocês estão aproximando esse dia cada vez mais rápido de vocês. Vocês não estão afastando, vocês estão apressando esse dia, porque as atitudes de vocês estão indo para o lado oposto de Deus. Vocês estão indo contra Deus. E agora a gente vai entender o porquê que o povo chegou nesse estágio de inconsciência. Bom, o povo de Israel, eles estavam vivendo um período muito bom. Eles estavam muito bem, tanto economicamente quanto militarmente. Eles não estavam vivendo uma guerra,
Ou seja, um cenário propício para o ser humano descansar, relaxar. Então o povo, vendo toda essa prosperidade no dinheiro, toda essa prosperidade no seu exército, confiou nisso. Eles não confiaram mais em Deus. A confiança deles estava na própria cidade e no que eles poderiam fazer, não no que Deus faria. E ali naquele momento, Deus vê onde está a confiança deles, onde eles estavam depositando o seu amor, sua obediência, e ele decide dar essa profecia para o povo. Porque Deus teve que tirar um homem que não era praticamente nada aos olhos humanos, do sul, que era a região oposta de onde eles estavam, para ir lá profetizar. Porque ele não achou uma pessoa digna de profetizar, de dar esse alerta para o povo. Então nós temos que estarmos disponíveis ao trabalho de Deus. Porque Amós, mesmo ele sendo não bem visto aos olhos do povo, porque ele não tinha inteligência suficiente, como diz o próprio verso. Ele tinha uma profissão que não era valorizada. Só que o próprio rei da parte norte, os sacerdotes da parte norte estavam apostatados, estavam desviados. Então Deus vira para nós e fala: Amós, você tem que ir lá agora, você é a pessoa que eu escolhi para levar essa mensagem. E Deus está escolhendo cada um de nós para levar essa mensagem ao mundo lá fora. E nós vamos ver mais para frente qual foi a atitude de Amós perante uma destruição que Deus estava alertando. E aí, o verso 4, diz o seguinte: que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio da manada. Então aqui Deus está citando objetos e ingredientes que eram de alto valor, né? Ou seja, que só poderia consumir quem tinha uma vida muito boa. Ou seja, cama de marfim, mais para frente Deus vai citar óleos da mais excelente qualidade, porque essa era a realidade de Israel. Eles tinham condições para estarem usufruindo dessa vida. E aí nesse momento Deus vira falar para eles: vocês que estão dormindo em cama de marfim, e aplicando para o contexto espiritual, vocês que estão dormindo em um berço esplêndido, e vos estendeis sobre os seus leitos, achando que nada está acontecendo, nada está se movimentando no mundo espiritual. Verso 6: que bebeis vinho em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra ou pela ruína de José ou Israel. Então, aquelas pessoas não estavam interessadas nem em levar a palavra de Deus ao restante do povo, e muito menos com o que iria acontecer com eles. Porque o diabo criou uma mentira na mente deles, dizendo o seguinte: olha, o dia do Senhor vai demorar, está longe, vocês conseguem ainda curtir um pouco. E assim eles acreditaram a tal ponto nessa mentira que ela se tornou uma verdade na vida deles, e eles viveram de acordo com ela. Então eles viviam bebendo vinho, se esticando em camas de marfim, achando que nada aconteceria e que as atitudes deles estavam agradando a Deus. Por isso que nós estamos nos referindo hoje a um estado de inconsciência. Eles não estavam conscientes daquilo porque o diabo cegou o entendimento deles, o coração deles, e assim eles não conseguiam se incomodar, se afligir pela ruína do povo e pela ruína deles mesmos. Ou seja, eles estavam abrindo mão do chamado de Deus para eles. E aí, o Senhor, vendo toda essa situação de orgulho, vendo toda essa situação de desinteresse pela obra dele, ele vira para o povo, vira para Amós, passar esse recado para o povo, e diz que ele odiava o orgulho de Israel. Então ele abominava o orgulho de Israel, porque Israel, apesar de eles terem toda a condição de evoluírem espiritualmente, eles estacionaram ali. Nós também temos uma prosperidade de palavras, assim como esse povo tinha. A gente está vivendo uma abundância, a gente está muito bem espiritualmente no quesito de palavras, a gente tem muito. Só que o povo de Israel se estacionou nisso. Ele não buscava mais de Deus. Ele achou que para eles aquilo lá estava bom, ele não iria procurar mais, porque Deus já fez a parte dele e a nossa a gente não precisa fazer. E Deus, vendo isso, ele falou: olha, eu odeio isso em vocês, eu abomino isso. Esse orgulho que vocês têm vão levar vocês para a destruição, não vai afastar o dia mal de vocês. E aí, Deus, vendo toda essa situação, ele fala que vai destruir o povo de Israel, porque não tinha mais condição do povo ali estar convivendo na face de Deus. Porque para Deus ter que levantar uma pessoa do lado oposto para ir lá profetizar, a situação estava muito feia. E aí, Amós, vendo toda essa situação, e lá no verso 2 nós lemos o seguinte: olha, vocês não são maiores do que os outros reinos são, ou seja, vocês são pequenos.
E agora a gente vai ver a comprovação disso. Porque Deus, lá no capítulo 7, nós vamos ler o verso 1, Deus começa a citar a profecia, a destruição de Israel. E aí ele fala o seguinte: o Senhor Jeová assim me fez ver, eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. Ou seja, Deus estava formando um exército inimigo. Nós já estudamos que gafanhotos, quando Deus usa o símbolo profético gafanhotos, se refere a um exército inimigo. E Deus estava formando isso para que consumisse a colheita do rei. E eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. Ou seja, esses gafanhotos iriam destruir a colheita do rei. E agora, no verso 6 e 14, a gente vai confirmar que gafanhotos representam um exército inimigo. Porque diz: porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel. Então não era só o povo que estava apostatado ou desviado do caminho, mas era todo Israel, todas as pessoas. Claro que poderiam existir sinceros, sim, mas a maioria, Deus já estava com a taça cheia, né? Porque Deus teve que destruir mais para frente. Não é porque Deus desistiu nesse momento, que nós vamos ver, porque Deus voltou atrás da decisão, que Ele não destruiu mais para frente. Só que Ele virou para Israel e falou: olha, eu vou levantar um exército inimigo sobre vocês. Um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos. E oprimir-vos-á desde a entrada de Ramate até o ribeiro da planície. Ou seja, vocês vão ser destruídos. Vocês não têm a condição de estarem juntos, de estarem prosperando e ainda continuar nos meus caminhos. Não tem essa possibilidade, porque eu vi isso. Só que Amós, ele consegue ter os olhos de Jesus, porque mesmo que a destruição não fosse cair sobre ele, ele coloca na posição de intercessor, ele se coloca na brecha por aquelas pessoas. Então a gente consegue ver muito bem o que Moisés fez com o povo. O povo iria ser destruído lá no deserto, só que Moisés vira para Deus e fala: Deus, não faz isso. Se possível, se o Senhor quiser, tira o meu nome do livro da vida, mas não destrua esse povo. E Amós, ele vira para Deus e fala o seguinte, comprovando que Israel era muito pequeno. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, então Amós viu que o exército de gafanhotos estava destruindo tudo. Eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Ou seja, Deus, perdoa o que eles estão fazendo. Como se levantará agora Jacó ou Israel? Pois ele é pequeno, porque ele não tem a capacidade de se levantar, ele não é maior do que as outras nações para se levantar. E a gente consegue fazer um paralelo muito grande para a gente, porque se nós nos encontrarmos num estado de inconsciência espiritual, ou seja, não buscarmos o que o Senhor quer, não estudarmos as profecias como o pastor pregou semana passada, nós vamos continuar aprendendo hoje, se nós não exercermos a nossa parte, se nós simplesmente aceitarmos a nossa condição e não nos posicionarmos, o que vai acontecer? Deus vai ter que destruir a gente, que foi o que o Senhor falou, que foi o que o pastor falou no começo do culto. Ele vai ter que exercer o seu juízo sobre nós. Porque se o povo de Israel não conseguia viver com o Senhor numa prosperidade, o povo de Israel também não ia conseguir viver na pobreza. Ou seja, em ambas as partes, o povo de Israel não conseguia ter o contato com o Senhor, a comunhão com o Senhor. E aí, Amós se coloca numa posição de intercessor. Ou seja, Deus, não destrua eles, perdoa eles, porque eles são pequenos. Eles não vão conseguir se reconstruir depois dessa destruição. E assim nós somos chamados a fazer. Essa semana passada, nós fomos chamados a pedir perdão por aquelas pessoas que estão comemorando Ano Novo, Natal e as outras festas pagãs, como nós já aprendemos. Mesmo que essa destruição de não comemorar, porque nós não comemoramos, mesmo que isso não caia sobre nós, essa destruição, porque nós estamos pedindo perdão, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer afrontas, confrontos, porque foi o que Amós sofreu. Um sacerdote lá de Betel veio para o rei Jeroboão e falou: olha, Amós está profetizando contra você, ou seja, não profetize mais aqui, vai para outro lugar. Amós sofreu perseguição, porque nós não sofreríamos. E foi o que o Senhor me mostrou essa semana. No domingo eu postei a evangelização do Natal, no sábado, perdão. No sábado eu postei, e como o status dura 24 horas, ele ficou lá esse tempo. E passou-se o tempo. No domingo, uma menina que estudava comigo, que estudava na minha sala, me mandou uma mensagem e falou o seguinte, me perguntando, me marcou o slide do mandamento, não tirar falso testemunho, e me falou: isso não é intolerância religiosa? Sabia que isso é crime, né? Então naquele momento,
sempre nesse período Deus vem me lembrando sobre a passagem do jovem rico. O jovem rico perguntou para Jesus, Jesus respondeu. E da mesma forma eu fiz. Eu pesquisei sobre o assunto e naquele momento eu respondi ela super educado. Falei, oi Nanda, que é o apelido dela. E intolerância religiosa, dei todo o significado e afirmei, olha, não estou te forçando a concordar com a verdade, não estou te agredindo. E aí ela foi lá, procurou todos os argumentos dela, tirou print de significados, me mandou, falou que não era sobre ela, sobre os outros, e naquele momento o que eu queria fazer? Eu queria ganhar aquela discussão. Eu queria falar, olha, então, eu queria continuar a discussão, eu queria, por minhas próprias forças, convencer aquelas pessoas, aquela menina. Só que Deus me segurou naquele momento, porque Amós não fez isso, Jesus não fez isso. O jovem rico perguntou para Jesus, Amós profetizou, mas ele não ficou lá tentando ganhar uma discussão desnecessária. Naquele momento eu respondi, Deus te abençoe, e ele acabou o assunto. Só que isso é uma prova de que não é mais tempo de estarmos dormindo em berço esplêndido. Está sim acontecendo uma movimentação no mundo espiritual. Não é só no Telegram que a gente consegue ver isso, não é só nas notícias, é nas nossas vidas. A gente tem visto perseguições, a irmã Rogéria falou sobre isso. Deus me fez presenciar uma atitude dessa, porque Ele está falando, olha, as coisas estão acontecendo mais rápido do que vocês pensam. Vocês estão achando que o dia do Senhor está longe, mas o dia do Senhor está muito mais perto do que vocês imaginam. E aí, o Senhor, verso 3 do capítulo 7, diz o seguinte: então o Senhor se arrependeu, ou seja, o Senhor se entristeceu da situação do povo, disso, e ele afirmou o seguinte: olha, não acontecerá, diz o Senhor. Então, Deus deu mais uma oportunidade para o povo de Israel, mas o Senhor também está nos dando essa oportunidade do perdão dele, de voltarmos para o caminho dele. Só que o povo de Israel, ele não aproveitou essa oportunidade. O povo de Israel, ele continuou nos mesmos erros, ele continuou desobedecendo ao Senhor, tropeçando na pedra, e assim o Senhor teve que destruir. E exatamente como o Senhor profetizou através da vida de Amós, ele fez. Um exército de gafanhotos foi lá e destruiu a colheita do rei. O exército sírio foi lá e destruiu Israel, porque não obedeceu, porque não se converteu. E hoje é o tempo de nos posicionarmos. Hoje é o tempo que Deus fala, olha, acordem. Ontem a igreja fez 10 anos de igreja, é o tempo suficiente para estarmos evoluídos na fé, avançados, convertidos, porque Deus quer que a gente seja usado. Deus quer levantar pessoas que levem a palavra ao mundo, independentemente de circunstância, independentemente de como vão estar as coisas mais para frente, porque as circunstâncias, o lugar onde nós estamos, não importa. Adão fracassou no paraíso, Jesus venceu no deserto. Se nós estivermos ligados a Jesus, nós venceremos. E por isso o povo de Israel não buscou o Senhor e foi destruído. E nós, como diz a primeira música que nós vamos cantar, nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos ir às águas, enquanto há tempo. Lá em Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E lá em Amós capítulo 5, verso 6, para finalizar, o Senhor, através de Amós, diz o seguinte: Amós capítulo 5, verso 6: buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José, ou na casa de Israel, como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Ou seja, Deus já vem avisando, porque Deus não faz nada sem antes revelar as coisas aos seus servos, os profetas. Então Deus mais uma vez ele está avisando para a gente, olha, vocês têm que se posicionar, porque senão eu vou ter que destruir vocês, eu vou ter que levantar outras pessoas, como já tem sido mostrado para a gente, pessoas de outras igrejas católicas, igrejas que são apostatadas, já têm sido despertadas, porque o povo de Deus não tem se posicionado. E Deus está falando, olha, acordem, eu quero usar vocês, mas a gente tem que fazer a nossa parte de o quê? Buscar o Senhor e aceitar o perdão de Deus, aceitar o perdão definitivo de Deus. Amém? Então a igreja pode se levantar para a gente adorar o Senhor.